Eu quero chamar a vinheta para a última mensagem da série. Prepare o cinto, se ajeite aí no seu lugar, porque Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? 40 dias para a Páscoa. O caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida, mas certamente ele é o único caminho que levará você à plenitude da beleza na presença de Deus. Nos próximos 40 dias em unidade, nessa quaresma de fé, receberemos revelações profundas e práticas para viver um melhor relacionamento com Deus. Você será convidado a confiar no perdão do Pai. Acredite, nele você encontrará esperança para o seu futuro e através das suas palavras, o cuidado do Pai estará disponível para você receber. Ele não te abandonou. Deus deseja te adotar como filho, por isso não desista. Espere pela providência que vem do alto. O seu descanso já está consumado na rendição entregue por Jesus na cruz do Calvário, para que você creia nas palavras de redenção declaradas pela sua vida. A cada semana faremos um jejum específico para fortalecermos o nosso espírito em unidade com Deus em cada palavra ministrada nas celebrações e consolidada nas células. Vamos juntos seguir o caminho do Mestre Jesus nessa quaresma de fé. Estamos muito, mas muito felizes por isso. Fizemos jejuns que foram para alguns desafiadores, não foi? Me ajude aí, mas nós jejuamos de café, nós jejuamos de uma refeição do dia, nós jejuamos de refrigerantes, nós jejuamos... Nossa, né? Nessa hora uma participação, porque foi difícil, né? Estão falando tudo aqui, né? Bolo, jejuamos de pães, jejuamos de rede social. E que bom que você continua firme e amando esse pastor. Todo dia a expectativa era grande para o desafio da semana. Mas o jejum ele nunca muda Deus, mas o jejum nos muda. E nós estávamos muito conscientes da jornada que estávamos propondo. Nessa semana, jejuando de carne vermelha, nós também abrimos mão, porque tem muita gente que gosta de uma carne. Eu sou fã de uma carninha, de um churrasquinho. E hoje, e essa semana, nós tivemos que enfrentar esse desafio. E tudo aquilo que fizemos para o engrandecimento do Senhor em nós. Às vezes, o mundo hoje é um mundo de muitas promoções, e às vezes a gente faz o possível para transparecer algo que na verdade nós não somos. Mas esse jejum, ele veio para esse período de 40 dias, veio para consolidar e alinhar muita coisa que você precisava alinhar em Deus. Além dos jejuns, das palavras semanais, das ministrações, nós também vivemos uma realidade de um grande aprendizado com Jesus. Todo domingo que eu venho para a igreja, eu aprendo com Jesus. Ao estudar e a pregar para as minhas ovelhas, o primeiro a ser ministrado tem que ser eu. E eu aprendi muito sobre perdão, gente. Porque às vezes a gente está numa busca incessante das pessoas merecerem perdão, né? A gente está dizendo assim, eu só vou perdoar quando ele merecer. Mas Jesus nos ensina que perdão é algo que a gente dá para quem não merece. E ele nos ensinou isso. Na primeira mensagem dessa série, nós aprendemos que Jesus ele olhou para aqueles que estavam humilhando, ofendendo, maltratando, duvidando, questionando. Olhou para eles e disse, Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Nós aprendemos que o cristianismo ele tem como base, uma das grandes bases, o perdão. O perdão, a falta do perdão, às vezes é o maior elemento que faz brotar raízes de amargura e feridas na alma das pessoas. Nós aprendemos que perdoar não é um convite, perdoar é um imperativo. Nós somos convocados a perdoar. Aprendemos também uma palavra de esperança, que nós podemos estar, às vezes, vivendo os piores momentos da nossa vida, mas nós nunca podemos abrir mão da esperança. Jesus, na segunda mensagem dessa série, nos ensinou, ao conversar com o ladrão, ele disse, ainda hoje você estará comigo no paraíso.
E aquele ladrão que estava sob condenação humana, segundo ele mesmo, uma condenação justa, ele estava sendo condenado porque realmente merecia. Ele naquele momento recebe no seu coração uma carga de esperança que só Jesus pode dar. E às vezes os eventos da vida fazem com que a esperança ela seja verdadeiramente oprimida dentro de nós. E aí vem Jesus e ministra ao nosso coração, dizendo nesse domingo de Páscoa, que a nossa esperança, tem um ditado, popular que diz que a esperança é a última que morre. A nossa esperança, ela morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E quando nós estamos aqui aplaudindo, quando nós estamos aqui glorificando, quando nós estamos aqui exaltando, nós não estamos fazendo a um Deus que não vive, mas nós estamos fazendo a um Deus vivo. E aí eu quero combinar com você. Em alguns momentos aqui, desses próximos 40 minutos, que nós vamos passar juntos nessa mensagem, eu vou fazer uma pergunta, e a pergunta é: quem vive? E aí você vai dizer Jesus. Vamos ensaiar isso? Mas tem que dizer, você tem que dizer vivo, tá? Não é? Jesus. Se for assim, não dá certo. Você me conhece. Eu vou ficar olhando você e eu vou ter a capacidade de olhar para o rosto de todo mundo aqui, viu? Amém? E agora sem máscara, a potência a sua voz vai ser elevada. Vamos ensaiar isso? Pode ser? Quem vive? Quem vive? Quem vive? Aplauda então bem forte o nome de Jesus, porque Ele vive e reina. Ele é a nossa esperança. Na terceira mensagem, Jesus traz uma mensagem de cuidado para nós. Ele olha para João e Maria e cria o conceito de família espiritual. Na quarta mensagem, nós vimos o quanto Jesus enfrentou dificuldade quando ele se sentiu abandonado até por todos, inclusive pelo Pai. Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Para justamente nos ensinar que o Pai está presente conosco sempre. Na quinta mensagem, nós vimos uma palavra de providência, porque Jesus, no meio dessa realidade do Calvário, ele sentiu sede, a ele faltou algo. E nós aprendemos nesse domingo que a nossa providência vem de Deus. O mesmo Deus que morreu nessa cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que nos deu a salvação, é o mesmo Deus que nos dá o prato de comida de todos os dias e nos dá o que vestir todos os dias. Nós recebemos essa palavra de providência. Na sexta mensagem do domingo passado, nós aprendemos sobre uma rendição completa. Jesus, quando diz está consumado, ele diz foi feito completamente. Eu não fiz pela metade, eu não fiz com uma porcentagem, eu não fiz com uma parte e deixei outra parte para alguém fazer. Eu fiz algo completo. Jesus triunfou completamente. E hoje nós vamos aprender e vamos guardar no nosso coração a palavra-chave do nosso Redentor. O nosso Redentor vive e ressuscitou. Lá em Lucas capítulo 24, do verso 5 ao 7, isso é registrado dizendo o seguinte: na beira do túmulo, no domingo pela manhã, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembram-se do que ele disse quando ainda estavam vocês na Galileia. Ele falou que é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. João capítulo 13, verso 3, Jesus sabia, tinha uma consciência perfeita, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele, Jesus, viera de Deus, e que naquele momento estava voltando para Deus. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, quando o apóstolo Paulo fala um versículo tão conhecido, ele começa dizendo algo muito forte, testificando algo que nós já lemos, quando ele diz: pois eu estou convencido que nem a morte,
Aí ele começa a dizer nem a vida, e aí ele vai passando por nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem principado, nem potestade, nem as coisas que existem, as que estão por vir, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas ele inicia falando nem a morte. Ele já começa de cima, testificando que ele estava falando do amor do Cristo que venceu a morte. Acontece que aquilo aconteceu dentro de um ambiente muito pesado e muito sombrio. Ontem nós estávamos aqui numa encenação, parece que, eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo parece que você é colocado naquele momento. O momento da crucificação, um momento tenso, um momento pesado, um momento de lágrimas, de choro. Do Getsemane até a cruz, você começa a ser envolvido com uma realidade de que tudo isso foi por mim, ele sofreu tudo isso por mim. Foi muito difícil de ver aquilo. Os discípulos que o amavam tanto, ver o seu líder morrer daquela forma. E isso causou nos seus discípulos um trauma. E a ação a esse trauma foi, os discípulos foram dispersos. Tem deles que voltaram a pescar, outros deles que se esconderam. Mas a Bíblia relata 2 deles que começaram a caminhar para um povoado chamado Emaús. E esses discípulos vão nos ensinar muito nessa noite acerca de receber no nosso coração as palavras de redenção. Então, para que você, nesse domingo de Páscoa, de ressurreição, para que você passe a viver sobre as palavras de redenção de Cristo, eu quero que você guarde no seu coração o seguinte: você precisa escolher o caminho da ressurreição. Você precisa escolher o caminho da ressurreição. Lucas capítulo 24, verso 13 e 14 diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Às vezes, a gente quer tanto a mudança das coisas, mas a gente não é capaz de olhar no espelho e de perguntar: que caminho eu estou trilhando? Às vezes, tudo o que precisa mudar é a direção. O mundo é um mundo que fala de rapidez. A comida tem que ser rápida, o serviço tem que ser rápido, eu tenho que ser atendido na hora, eu preciso receber na hora, o tempo urge, vamos. E o mundo tem falado muito pouco de sentido. Qual caminho você está trilhando? Qual caminho você está? Qual a direção que você está tomando? Você que está aqui no presencial, você que está online. Aqueles discípulos impactados no coração deles, um Jesus morto. Eles esqueceram, Jesus tinha falado: eu vou, os anjos lembraram isso às mulheres: eu vou morrer na mão dos homens pecadores, uma morte de cruz, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Isso não é uma palavra qualquer, isso é uma palavra muito séria, muito pontual. Mas os discípulos esqueceram, tamanho foi o trauma de ver o seu líder ser morto daquela forma. Tamanho foi o trauma, e eles perderam esse feeling, perderam essa declaração profética, perderam essa palavra de Jesus, se dispersaram por vários lugares, esses 2 indo para o caminho totalmente contrário daquilo que Deus esperava deles. Tudo estava acontecendo em Jerusalém, o próprio Jesus estava lá, a ressurreição estava acontecendo lá, e esses discípulos estavam caminhando para 11 quilômetros de distância do centro da vontade de Deus. E nós? Provérbios capítulo 14, não está aí na mensagem, mas Provérbios capítulo 14, se eu não me engano, o verso 12 diz: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu destino é um destino de morte. Você precisa reavaliar muitas vezes o sentido que você está tomando.
Você precisa reavaliar muitas vezes a direção que você está caminhando. Você precisa reavaliar e ser interpelado, ser questionado por Jesus sempre. Você precisa se permitir ser questionado. Você precisa se auto-questionar. O que eu estou fazendo? O caminho que eu estou trilhando, meu Jesus caminharia? As decisões que eu estou tomando, meu Jesus tomaria? O que Jesus faria se estivesse nessa situação? Porque naquele caminho, no caminho contrário, no caminho errado, no caminho que não era o caminho de Deus para eles, no verso 17, Jesus aparece e lhes pergunta algo, dizendo: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E aqueles 2 discípulos param, surpreendidos com aquele homem que perguntara, que eles ainda não tinham identificado como Jesus. E a única coisa que eles respondem nesse primeiro momento é a expressão de rostos tristes. Porque quando eu decido caminhar pelo caminho que não é o caminho que Deus tem para mim, a tristeza sempre será minha companheira. A tristeza sempre será a minha expressão. A tristeza sempre será a minha resposta para o mundo. Eu não estou falando aqui de sorriso falso, eu não estou falando aqui de uma alegria que não é duradoura, mas eu estou falando que se você caminha em direção à ressurreição e crê nesse caminho, você sabe como tudo vai terminar. Você sabe que a nossa história não é uma história de um túmulo que está com ossos, restos mortais do nosso Jesus. Você sabe que a nossa cruz não conseguiu vencê-lo. Você sabe que a humanidade necessitava de alguém e tinha que ser Jesus para levar sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz, o sorriso que hoje nós podemos dar, a exaltação, a glorificação que hoje nós podemos dar, não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz, por tudo aquilo que Ele fez por nós aqui nessa terra, pela sua vida, pela sua morte e pela sua ressurreição. Nós estamos aqui reunidos em torno de um Cristo que vive, de um Cristo que é exaltado, de um Cristo que é glorificado, de um Cristo que desceu, que viveu, que depois subiu e que hoje está governando tudo e todas as coisas. Me responda então uma coisa: quem vive? Quem vive? Quem vive? Ele está vivo nesse domingo à noite e você precisa lembrar disso. Caminhe pelo caminho da ressurreição. Eu quero a vida, você quer a morte? Emaús é o caminho contrário à vida. Emaús é o caminho contrário, onde Deus está fazendo coisas que ainda não fez, que ainda não havia feito, coisas extraordinárias. Qual sentido você está caminhando? Qual a direção você está caminhando? Jesus, Ele olha para os seus discípulos, a todos aqueles que estavam ouvindo sua pregação, e disse em João 14,6: você quer um caminho? Pois eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O mundo tenta nos ensinar através dos ditos populares que todos os caminhos levam a Deus, mas essa é uma das grandes mentiras que o mundo tenta pregar para nós. Nós conhecemos um caminho. Nós conhecemos somente um, que se fez carne, habitou entre nós, morreu, padeceu e ao terceiro dia ressuscitou. Eu não conheço nenhum outro que tenha essas prerrogativas. Então Ele é o caminho. Assim como Atos 4,12 fala: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós sejamos salvos. Nós estamos reunidos aqui em torno do nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder. O túmulo está vazio, a cruz também, mas o trono está ocupado por um Deus que vive, reina e governa. Me diga então quem vive! Aplauda bem forte o nome de Jesus. Você está muito fraco, hein? Vou cobrar.
Pessoal do online, eu consigo ouvir o pessoal do online, é mais forte que você. Rapaz, misericórdia. Enche os pulmões aí. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o nosso sentido. O pastor Steven Furtick, ele fala: o que realmente importa no céu é quem já está lá. Nosso destino final não é um lugar, mas nosso destino final é uma pessoa. Nós estamos no sentido de Jesus. É o que Jesus quer, é o que Ele pede, é o que Ele nos ensinou, é o que Ele fez por nós, é o que Ele pode fazer por nós. Nós somos inclinados à vontade de Jesus para a nossa vida. O sentido é o sentido que Ele estabeleceu. E Ele disse: ficai em Jerusalém, não em Emaús. Não teime. Às vezes você pode estar assim, aceleradíssimo, rumo ao contrário daquilo que Deus realmente tem para você. Realinhe sua rota. Nós temos hoje a tecnologia, o GPS. E o GPS, quando a gente erra, né? O GPS diz: recalculando a rota. Pois um domingo de ressurreição é um domingo onde nós precisamos sepultar de verdade as coisas velhas e começar a se lançar no novo que Deus tem para nós. Mas também precisamos receber essa palavra de redenção, entendendo que é necessário desfrutar todos os dias, principalmente nas dificuldades, da companhia de Jesus. Aqueles discípulos, no sentido contrário, num caminho que não era o caminho que Deus tinha para eles, não deixaram de desfrutar dessa companhia. Lucas capítulo 24, verso 15, diz assim: enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O próprio Jesus cumpre sua promessa de Mateus 28, 20, quando ele diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E às vezes esse nosso apelo às nossas carências emocionais faz com que a gente declare coisas que não é verdade. Não se engane, em algum momento, principalmente nos mais difíceis, suas emoções vão mentir para você. E você tem que entender que você não pode escutá-las. Por exemplo, quem aqui nesse auditório, por favor, em um momento de dificuldade, nunca chorou dizendo: eu estou só, eu não tenho ninguém por mim, tem ninguém por mim, ninguém, eu estou abandonada, sozinha. Isso não é verdade. Como os discípulos de Emaús, também você não conseguiu enxergar, mas Jesus sempre esteve com você. Deixa o Espírito Santo pegar você nessa noite. Deixa o Espírito Santo trazer você nessa noite para o caminho certo. O Espírito Santo está agindo aqui, você acredita nisso? Você olhou e disse: eu estava sozinha, eu estava sozinho, mas você não conseguiu enxergar o Jesus que te acompanhava na pior fase da sua vida, o Cristo que estava contigo sempre. O problema é que às vezes as dores, o problema é que às vezes os ataques malignos desse tempo cegam o nosso entendimento, bloqueiam nossa visão, endurecem nosso coração. Nós precisamos nos apegar ao que o escritor aos Hebreus fala, em Hebreus capítulo 4, verso 7, quando ele diz: se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. E às vezes está tudo tão duro, está tudo tão difícil de ser penetrado, a gente está o nosso entendimento bloqueado, com escamas nos nossos olhos. Mas Ele nunca deixou você. Ele nunca deixou de te acompanhar. Ainda que você olhasse fisicamente e não encontrasse ninguém que você
amava e que você esperava que estivesse perto de você, lhe entregando aquilo que as suas expectativas pediam. Jesus estava lá, contemplando sua dor, seu sofrimento, sua incerteza, seus erros. Jesus estava lá contemplando você indo na direção errada, mas estava lá para que você retomasse a direção certa. E esse domingo, além de ser um domingo de ressurreição, de declararmos isso, é hora de lembrarmos que nós somos chamados a nos relacionar, não com o Jesus da cruz, porque isso já passou, não com o Jesus dos milagres físicos na terra, porque isso já passou. Nós somos chamados a nos relacionar com Deus vivo, que governa, que tem intimidade conosco, que nos ajuda nas dificuldades da vida, que está presente constantemente. Receber essa palavra de redenção é fundamental para que a minha vida seja uma vida mais leve, mais poderosa aqui na terra. Mas para você continuar nessa realidade de receber, você também precisa entender que é necessário superar as limitações da incredulidade religiosa. Gente, você tem que concordar comigo em muita coisa, e uma delas você vai dizer: o povo que se diz crer é o povo mais difícil, né? Às vezes é mais fácil Deus fazer a obra com alguém que está assim jogado numa lama, que está jogado num estado deplorável, que está totalmente vulnerável, mas ao mesmo tempo totalmente aberto, do que o povo que caminha perto, que enxerga Jesus de longe, como Pedro. A incredulidade religiosa é um mal que às vezes bloqueia tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Jesus olha para aqueles 2 discípulos que estavam dispersos no caminho contrário, no caminho contrário ao caminho da ressurreição. Ele olha para eles no verso 25 do capítulo 24, ele diz: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer. Deixa eu falar uma coisa muito grave para você. Você que está aí na última fila, você me ouve bem? Você me ouve, Glauco, bem aí? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não terá todo o tempo do mundo. Você não vai ter todo o tempo do mundo. E às vezes a gente caminha como se a vida na terra fosse uma vida eterna. Essa última canção foi tocada aqui, no momento do louvor. Minhas lamparinas estão acesas. Estão mesmo. Ou nós somos... Gente, escute o que eu vou dizer, você que está online aqui, por favor, guarde isso no seu coração. Ou nós somos mais parecidos com aqueles discípulos do que pensamos. Os discípulos viram grandes milagres, grandes feitos, 3 anos de uma companhia intensa, mas deixaram-se perder a mensagem de que Ele iria ressuscitar ao 3º dia. E nós, será que não estamos perdendo a mensagem de que um dia Ele voltará? O mesmo Jesus que prometeu que iria ressuscitar ao 3º dia e ressuscitou, é o Jesus que prometeu para esta geração e para todas as outras que um dia iria voltar. Será que nós estamos vivendo com as lamparinas acesas? Será que a gente acorda numa segunda-feira de manhã e em nossa agenda a gente diz assim: será que essa semana e as minhas lamparinas estão acesas? Eu estou pronta para esse momento. E às vezes somos tão discípulos no caminho de Emaús, que a gente está pronto para ver o Cristo realizar grandes coisas, mas
mas a gente não acredita, não consegue acreditar de forma integral. Será que ninguém podia lembrar um ao outro e dizer assim: ei gente, pera, calma, eu sei que foi forte, eu sei que foi algo extremamente doloroso, eu sei que o trauma foi grande, eu sei que a gente está com medo dos próximos serem nós naquela cruz, eu sei, mas você lembra do que ele falou? Num dia que estávamos reunidos, ele olhou para nós e disse que o Cristo iria padecer morte de cruz, na mão de homens pecadores, queria fazer isso pela humanidade inteira, por nós e por todas as gerações, mas ele disse que no terceiro dia iria ressuscitar. Vamos alimentar nossa esperança. Não teve ninguém que falou. Cuidado, porque o diabo, ele jamais vai precisar te destruir se ele conseguir te distrair. Te distrair daquilo que realmente é cardeal, importante, basilar. Daquilo que nós nunca podemos esquecer. Daquilo que nós temos que estar constantemente lembrando. Como diz os bispos do resgate, eu vou me lembrar de não me esquecer. Daquilo que sempre precisa estar no nosso coração. E se for essa semana, um relâmpago do Oriente ao Ocidente, declarando a volta do Messias, nossas lamparinas estão acesas. Nós precisamos entender que a religião sem um relacionamento com Jesus é cega. Nós precisamos entender que a leitura bíblica sem revelação pelo Espírito Santo informa, mas não transforma. E eu não quero pastorear pessoas informadas. O mundo é um mundo que já tem informação demais. Tem informação para tudo que você quer. Tem informação verdadeira, tem informação falsa, tem meia verdade, tem meia falsidade, tem 80% de falso e 20% de verdadeiro. Tem informação para tudo que você quiser, em todos os aplicativos, no seu grupo, nas suas redes sociais. Tem informação. O mundo já é um mundo muito informado, mas um mundo pouco transformado. Eu não quero pastorear ovelhas que sabem, que são informadas, que estão atualizadas. Eu quero pastorear ovelhas transformadas por Jesus. Eu quero pastorear ovelhas que são confrontadas, que são modificadas pelo relacionamento com o Espírito Santo, que são transformadas dia após dia. Eu não quero pastorear ovelhas que pensam estar convencidas. Eu quero pastorear ovelhas que estão convertidas a cada dia ao Evangelho de Jesus, à presença de Deus, ao relacionamento com o Senhor, a uma vida de santidade, a uma vida de princípio, a uma vida de oração, a uma vida de renúncia, a uma vida que vale a pena ser vivida em Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho uma pergunta para você: quem vive? Quem vive? Então aplauda, glorifique e exalte e seja transformado por esse Deus vivo. Nós não queremos informação, queremos transformação. Eu quero olhar no espelho e me ver como um cristão. E me ver com alguém que tem traços de Jesus. Eu quero chegar nos lugares e que as pessoas reconheçam Cristo em mim. Porque de mim mesmo eu sou pobre, cego e nu. Mas quando eu me abro para a transformação que Ele tem, as pessoas verão grandes coisas através da minha vida, pela presença dEle em mim. Nós precisamos entender que isso tudo passa pela realidade, a vivência da obediência, porque a revelação sem a obediência, ela também é ineficaz. Viva pelo poder de um relacionamento com Jesus ressurreto. Você pode dizer isso para alguém? Procura alguém aí que está perto de você. Estende sua mão assim para essa pessoa e diz assim: viva pelo poder de um relacionamento com Jesus ressurreto.
com Jesus vivo, com Jesus que está aqui presente, com Jesus que vai ser aplaudido por você, com Jesus que está transformando sua vida hoje. Para que essa palavra de redenção ganhe ainda mais força no meu coração e no seu, você também precisa entender que é necessário confiar em sua liderança espiritual e profética. A maior figura de ataque com relação a ataques malignos sempre é a liderança. Não é à toa que o pensamento daqueles que queriam acabar com as ações de Jesus era: se nós destruirmos ele, tudo vai acabar. Mas eles não sabiam que estavam, na verdade, começando algo. Começando algo que era muito maior do que eles mesmos. Mas a liderança, gente, você precisa caminhar na sua vida com uma liderança profética, saudável e espiritual sobre a sua vida. Eu sei que muitas pessoas com vivências dentro da caminhada da fé já foram em algum momento usurpados, já foram em alguns momentos judiados, maltratados, feridos, humilhados, expostos. Mas o papel de uma liderança é um papel de proteção, de direcionamento, de limites, de princípios. O que você não pode é caminhar sem uma cobertura. E às vezes, no mundo de muitas vozes, a nossa caminhada está confusa, porque nós estamos confusos. O seu pastor, o pastor que você escolheu, prega algo no domingo, e aí o seu pastor do Instagram, do YouTube, sei lá de onde é, prega outra coisa e você está confuso. Você precisa decidir. Quem é a sua liderança? Quem é você? Não é errado ouvir, não é errado, não é. Mas às vezes nós caminhamos em uma confusão na nossa mente e não conseguimos consolidar uma caminhada espiritual saudável. Quando Jesus ele fala em Lucas 24, 25b, ele olha para aqueles discípulos e diz: como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Os profetas eram figuras de liderança. Você precisa urgentemente de uma liderança espiritual sobre você, para te aconselhar, para lhe ouvir, para poder orar com você. Sabe? Nós precisamos entender isso. Eu sei que a maior crise que nós vivemos no país não é política, gente. A maior crise não é econômica, é uma crise de caráter. E a crise de caráter envolve a liderança. Eu sei. Mas é no momento de crise que você precisa ser criterioso em escolher. Eu aqui tenho uma máxima, que nós começamos essa máxima quando implantamos essa igreja há 10 anos atrás. A ovelha escolhe o seu pastor. Então, se ela me escolheu como pastor, eu vou jejuar por ela, vou orar, vou direcionar, vou exortar, vou abençoar, vou amar, vou estudar para pregar, vou perguntar como está, vou acompanhar, vou ajudar. Eu vou fazer o que eu puder. Fazer o que eu puder. Mas também, aquelas que não escolheram como pastor, a gente ora para que elas tomem as melhores decisões. E tenha o fruto dessa decisão como colheita. Mas nós precisamos entender o poder disso. Nossos traumas não anulam princípios, gente. Não. O que você não pode ter é uma liderança opressora. O que você não pode ter é uma liderança corrupta. O que você não pode ter é uma liderança que domina, que maltrata. Isso você não pode ter. Uma liderança que te faz mal. Que quando você chega na presença, você chega com medo. Isso você não pode ter. Não pode. Mas tem que entender que o papel da liderança também é corrigir. Também é amar na correção. Hoje de manhã eu desci do culto. Eu desci, o David estava aqui. Cadê o David? Cadê o David? Cadê Paula? Se o David tivesse sido arrebatado, a gente perdeu, gente. Mas eu acho que ele não foi, não.
Eu desci aqui hoje de manhã, o David estava adorando, eu toquei nele e falei assim, vamos ali. E aí, ó, isso. Porque é papel da liderança. A gente tem que corrigir em amor. E aí o David foi e passou para a equipe tudo que precisava ser passado com amor. Mas é papel. Eu queria tanto ter alguém para me corrigir em amor. Eu seria muito maior do que eu sou. Se eu tivesse alguém para dizer assim, por que você não faz assim? Por que você não faz dessa forma? Né? Nós precisamos entender o valor de uma liderança espiritual e saudável. Precisamos entender, orar por uma liderança assim. Isso é um presente, gente. Isso é um presente. Nesses tempos, infelizmente, nesses tempos onde o básico virou extraordinário, você tem uma liderança saudável, é um presente. É um presente. Eu quero dizer para você o seguinte, eu decidi caminhar no meu ministério diferente de muita coisa que eu vi. Eu poderia ser muito mais populista do que eu sou. Pregar muita coisa diferente que eu prego. A igreja, talvez numa proporção numérica muito maior do que é, nem aqui estaria mais. Poderia ter um patrimônio pessoal muito maior do que eu tenho. Eu poderia nem trabalhar num segundo trabalho ou num trabalho como eu trabalho todos os dias. Eu poderia não acreditar no bivocacional e dizer, estou muito bem, estou subindo, estou crescendo, a igreja numa grande visibilidade. Não. Eu preciso entender que eu não sou nada sem Jesus na minha vida. E eu preciso pregar isso, vigiar por isso, amar as pessoas assim e entender que tudo na terra tem o seu salário. Quando você caminha pelo caminho mais estreito, mais difícil, que é uma renúncia própria, você vai colher lá na frente. Mas escolha, ore, caminhe em uma liderança que é saudável para você e para a sua vida e para a sua família. Você vai ver o quanto é precioso em todos os momentos. No momento da luta, você vai ter alguém com você. No momento da celebração, você vai ter alguém também para celebrar com você. No momento da alegria, você vai ter alguém para alegrar com você. No momento da intercessão, você vai ter alguém para interceder com você. Creia, acredite numa liderança saudável sobre sua vida. E ore para que isso seja uma realidade para você. Amém? Glória a Deus. 5. Vamos para o 5, só tem 1 minuto. Passou. Você precisa amadurecer com os princípios das Escrituras sobre Cristo. Nós estamos vivendo num mundo de muitas opiniões, né, gente? Não é assim? Quando eu entendo essa verdade para mim, para a minha vida, eu entendo o seguinte: primeiro a palavra de Deus, depois a nossa opinião. O que Deus diz, o que Deus fala. Se eu entendo isso, eu pratico isso na minha vida. No verso 27, olha só, Jesus pega aqueles discípulos no caminho de Emaús e começa por Moisés, foi lá atrás, e começou a explicar para eles tudo direitinho sobre o que eles precisavam entender acerca das Escrituras, da palavra. E aí a resposta deles, no verso 32, em Lucas 24, eles disseram assim: não estava ardendo nossos corações enquanto ele nos falava o caminho e nos expunha as Escrituras? Não estava ardendo o nosso coração? Sabe o que muitas vezes falta na nossa caminhada com Deus? A palavra de Deus. Como é que pode, gente, olha para mim aqui, como é que eu vou ouvir uma emoção tão doente de que eu estou sozinho, se a palavra em Mateus 28:20 diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos? Como que eu vou ouvir minha emoção e não vou ouvir a palavra? E eu quero ter uma caminhada saudável com Jesus, é impossível. Eu preciso caminhar com Deus e ouvir
e aprender e reforçar no meu coração o que a palavra de Deus diz. É por isso que tem muita gente que vive num turbilhão interno, que vive em um constante caos da sua vida, da sua alma, dos seus temperamentos, das suas emoções. Olha só, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Quando você entende o que está escrito, o que Deus já falou ao seu respeito, pode estar um caos que você vai ter paz. E é uma paz que excede todo o entendimento, porque é uma paz que vem do céu para você. Quando as aflições desse mundo tentarem te destruir, quando as opressões dessa vida tentarem acabar com a sua fé e com você, lembre-se do que Billy Graham falou com apoio nas Escrituras. Ele olhou e disse: eu li a última página da Bíblia, não se preocupe, tudo vai terminar bem. Amém? Você pode aplaudir? Me responda aí, quem vive? Quem vive? Aleluia, Deus é bom. 6. Abra os olhos para ver Jesus. Procura alguém que está perto de você e diga: abra os olhos para ver Jesus. Jesus está com você. Será que você está enxergando Jesus nessa caminhada? Lucas 24, do 30 ao 31, quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. E aí Jesus desapareceu da vista deles. Jesus ressurreto tinha isso, sumia, aparecia, passava pelas paredes, passava pelas portas sem abri-las. Ele tinha esse poder. Então ele, some. Mas os discípulos o reconheceram. Eu quero dizer para você que a partir de hoje sua sensibilidade espiritual vai aumentar. Você vai ver Deus. Você vai ver Jesus na sua caminhada. Amém? 7 e último. Corra para o centro da vontade de Deus. Eles estavam indo para Emaús. Quando viram Jesus e tiveram essa experiência, eles disseram assim: sabe de uma coisa? Eu vou voltar para Jerusalém, porque é lá que as coisas estão acontecendo. Você será a pessoa certa. Você será a mulher, o homem, o jovem. Você será a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, caminhando na direção correta. Lucas 24, 33 e 34, levantaram-se e voltaram imediatamente. Diga para alguém, procura alguém e diz assim: é hoje. Imediatamente é agora. Aponta para o relógio aí, se Jesus tivesse relógio naquela hora, diz assim: é agora, meu filho. Imediatamente é agora. Imediatamente na manhã, não é depois é agora. E foram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 reunidos, que estavam reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: a paz seja com vocês. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eles ficaram e receberam o poder da presença permanente do Espírito Santo. Atos 2, 1, 4 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa que estavam assentados. Viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Então hoje, no dia da ressurreição, nós declaramos que venha o Espírito Santo sobre nós, com poder e com força. Que venha o Espírito Santo sobre nós, com poder e com força. Que venha o Espírito Santo sobre nós, com poder e com força. Quem vive? Ele vive, Ele reina, e isto é suficiente. Amém? Deus é bom. Aplauda bem forte o nome de Jesus.